Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash e nós estamos continuando a nossa leitura, o nosso estudo do Midrash Bereshit Rabbah. Toda Rabbah aos nossos Havrutot, são as pessoas que contribuem para a existência do nosso canal. Você também pode ajudar, você pode se inscrever, você pode deixar um like ou você pode nos apoiar através dos links que estão aqui na descrição do Apoia-se e do Vaquinha. Muito obrigado a nossos Havrutot, porque são eles que mantêm o nosso projeto em continuidade, em existência. Beseder? Toda Rabbah Tzedekul Mitzvah. E vamos direto para o nosso texto, porque nós chegamos aqui até o parágrafo 2, onde nós vimos uma interpretação do Rabino Yehoshua de Sirnin, que fez sua interpretação em nome do Rabino Levi. Deixa eu inverter, eu gosto de deixar o texto do lado de lá e o hebraico do lado de cá. Preferência pessoal, não faz diferença na verdade. E aí sim. Então, ele disse que o objetivo do Bereshit seria responder a uma pretensa e imaginada acusação de roubo que seria possível de ser feita pelos povos da antiguidade e, por extensão, por qualquer tipo de população. E ele então contou para nós que ele pensava que o Sefer Bereshit era uma resposta a esse tipo de acusação. E na aula anterior nós demonstramos, nós lembramos que esse tipo de argumento, ele é um argumento inválido. E isso não impede, por exemplo, ideólogos do sionismo de utilizarem esse específico argumento para dizer que a invasão da Palestina ou a expulsão dos palestinos do seu território estaria justificada numa ideologia bíblica ou numa ideologia da tradição judaica clássica, ignorando representantes da tradição judaica clássica, como grande parte de Hassidim mais afeitos a tradições europeias pré-guerra. Destaca-se o grupo Satmar, Bobov e outros, que são grupos que contam com muitos membros anti-sionistas. Destaca-se o grupo Neturei Karta, que sabem muito bem que dentro do escopo da tradição judaica clássica você não encontra justificativa para nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de agressão e muito menos tentativa de genocídio de toda uma população, como é o fato que está ocorrendo agora. E esse texto, ele parte de um argumento que é utilizado hoje em dia, por incrível que pareça, mas sem nenhuma surpresa ao mesmo tempo, mais por grupos evangélicos do que por grupos judaicos, embora os grupos judaicos atuais ligados ao Chabad sejam evangélicos na sua prática e crença, digamos assim, né? Então, você dizer que a invasão de Canaã, que é uma coisa que não tem comprovação histórica, mas a narrativa da invasão de Canaã seria legitimada porque Deus que decide. Então, você estaria dizendo, através disso, que todas as invasões, massacres e escravização de pessoas no mundo inteiro foi um plano arquitetado de um suposto Deus que achou que a vida daqueles indígenas ou daqueles africanos escravizados não significaria nada, e aí, portanto, ele deixou que eles fossem... Entende o caminho da perversidade para onde isso leva? Então, você entende também quão atrativo esse tipo de argumento seria para qualquer grupo que quer justificar a própria invasão e o próprio massacre cometido? Não é? Todos os grupos humanos que decidiram roubar e matar estariam justificados com esse tipo de ideologia, não especificamente por essa narrativa do Midrash, que não lhes diria respeito, mas eles estariam justificados pela ideia, não é? A ideia, a premissa antiga que é proposta ali, de que o mundo inteiro pertence ao Deus, ele decidiu dar a vocês, depois ele decidiu dar a nós. Enquanto que no mundo real, não é Deus nenhum que está decidindo nada. O que está sendo decidido pelas armas, pela violência, pelo roubo, pela imposição, pela dominação. Não tem nenhum Deus tomando decisões, até porque se tivesse, a gente pressuporia que ele tomaria decisões melhores, que não incluísse, por exemplo, o massacre de crianças, como aqui no nosso país, contra populações indígenas e Yanomami, e, no caso de Israel, contra as crianças palestinas. Certo?
Então nós vimos na aula anterior que, embora esse argumento ele exista, ele é pautado numa visão de mundo já superada. Sim, na antiguidade, quando não se tinha qualquer tipo de noção sociológica sobre o desenvolvimento das nações, não era nada exagerado você cogitar a ideia de que, olha, é o Deus que decide quais são os povos que serão vitoriosos em guerra e quais são os que serão derrotados. As pessoas realmente, em grande parte de suas populações, não tinham uma noção de que guerra é ganha com recursos e não por deuses, né? Os gregos, por exemplo, tiveram uma experiência dramática com isso, né? Quando Esparta se colocou contra o Império Persa, achando que a coragem e o poder dos deuses fariam com que eles fossem lembrados. Eles foram massacrados. Por quê? Porque a Pérsia tinha mais recursos. Porque sempre foi assim, porque é assim e porque vai continuar sendo assim. Certo? Guerra é ganha com recurso. Então, os povos que foram mais bem-sucedidos em conflitos militares foram povos que tiveram mais recursos, mesmo que esses recursos fossem obtidos por meio de roubo. Então, se tivesse havido um conflito vitorioso em Canaã, repito, não há evidência histórica disso, mas se tivesse havido, o que teria dado vitória aos israelitas invasores teria sido acesso a mais recursos que os Canaani, ou terem sido bem-sucedidos em roubar os recursos dos Canaani. Porque o que esse texto está dizendo é que, se você tirar o olhar do Deus que concede terras, o que aconteceu no mundo real foi simplesmente roubo. Foi isso que o Midrash concluiu, porque ele falou, olha, por que nós temos o livro do Bereshit? Para que não se diga que aquela terra foi roubada. Então veja, o autor desse texto tem consciência, algo que falta às pessoas do mundo moderno. O autor desse texto tem consciência de que, tirando o elemento de que o Elohim falou da maldição do Noa contra Canaã, se tirar isso, o que de fato teria acontecido na história? Uma população invadiu o território de outra e a roubou e massacrou. O Midrash admite isso. É claro que ele não está contando com o fato de que a premissa seria questionada. Ele está contando com o fato de que essa premissa é universal. Todo mundo acredita que os deuses concedem os territórios aos respectivos povos. Nessa ótica, estes povos que nisto acreditam não poderiam nos acusar de roubo. Porque eles fizeram a mesma coisa que nós. E nós estamos dizendo que eles fizeram isso porque o Deus determinou. Então, se o Deus determinou para eles, por que não determinou para nós? Percebeu a ideia do Midrash? A ideia do Midrash é trabalhar com o mito. Num mundo onde o mito era ainda tido como conhecimento. Não meramente como é hoje, como crença. Era um conhecimento, era um dado da realidade tal qual por eles imaginada. Agora, isso pode ser aplicado ao mundo atual? Longe de nós cometer tal atrocidade. Longe de nós cometer tal ato de estupidez de defender uma narrativa como essa hoje. Porque essa narrativa era uma narrativa apropriada no tempo em que ela foi escrita. Ela apenas revela para nós, ela abre uma janela para que olhemos para o passado e consigamos ver como que aquelas pessoas pensavam a vida. E aí nós entendemos, eles pensavam tal coisa. E eu espero, para quem frequenta o Beit Midrash, que isso não seja mais uma dificuldade. Para quem está começando, é bom que você tenha uma noção de que quando essas pessoas falam do que falam, de como eles viam o mundo, de como eles viam o papel dos deuses, eles não estão falando de nada que nós conhecemos, que nós sabemos ser verdade. O mundo que eles imaginavam que existia é hoje comprovadamente
inteiramente fictício. Era real para eles. Mas hoje nós sabemos, pelo acesso que a ciência nos dá ao conhecimento da realidade, que o mundo que eles pensavam existir nunca existiu. E eles não tiveram culpa disso, porque eles foram enganados, dentre outras coisas, pelos próprios sentidos. Porque os nossos sentidos, nossa visão, nosso olfato, nossa audição, nosso paladar e nosso tato, eles não nos proporcionam dados que nos permitam compreender a realidade. Pelo contrário, enquanto a busca humana de conhecimento foi dependente dos sentidos, ela não conseguiu compreender a natureza. Isso descreve todo o período antigo e todo o período medieval. O desabrochar do conhecimento da realidade apenas acontece quando a humanidade desenvolve ferramentas e instrumentos que ultrapassem as capacidades dos seus sentidos, que superem as nossas próprias limitações. Somente assim fomos capazes de entender que a realidade não era de modo algum parecido com aquilo que imaginávamos antes. De tal modo que o conhecimento atual não mais corresponde a nada do que as pessoas antigas imaginavam. E não correspondendo, nós não mais podemos utilizar os argumentos deles para tomar nossas decisões. Porque eles, ao tomarem as decisões deles, tomaram baseado naquilo que eles pensavam ser conhecimento. Eles não estavam defendendo uma ideologia conservadora. Eles achavam que estavam representando o que seria o equivalente a uma ciência. Nós apenas, enquanto humanidade, descobrimos como a natureza realmente funciona e que eles estavam completamente, redondamente equivocados. Sem culpa. Não era culpa deles que eles estavam errados. Era limitado o conhecimento. A natureza era infinitamente mais complexa do que eles jamais poderiam sonhar. Então, o que quer que eles tenham dito não serve de referência para compreender a realidade. Então é muito importante isso, porque não é uma questão apenas de ler o Midrash, mas de compreender de onde ele veio, qual era seu fundamento, por que ele dizia as coisas que dizia. E a partir daí perceber o que procede, o que é belo, o que pode ser mantido e o que está redondamente equivocado, como este caso. O argumento do Bereshit, conforme ensinado pelo Midrash, de que a invasão de Canaã não foi roubo, porque o Deus é que decide, isto hoje pode e deve ser considerado um completo delírio. Que só uma pessoa extremamente alienada / perversa poderia manter. Sim, aquilo que outrora foi conhecimento, hoje é perversidade. É mais do que falso. Porque manter essa narrativa justifica um genocídio. Então é mais do que uma ideia errada, uma crença equivocada. É mais do que isso. É um ato de perversidade. Não é perversidade o que eles disseram na época, em contexto em que disseram aquilo. É perversidade sustentar aquilo hoje. Vamos continuar no Midrash? Então veja. Terceiro parágrafo.
Bereshit bara Elohim. Então, sobre o verso, Bereshit bara Elohim. Veja que o Midrash Bereshit Rabbah, ele não começou no Bereshit, ele começou no Mishlei. Nos ensinando a ler, nos ensinando a pensar e nos mostrando um pouco da ideologia que eles tinham em referência a isso. Agora a gente começa com pedaços do Bereshit, né? Bereshit bara Elohim. Rabbi Tanhumá Patach. Então, o Rabino Tanhumá começou a sua interpretação. Que gadol atah ve'oseh niflaot. Então nós temos esse verso de Terrilim 86:10, que fala, porque você é grande e faz maravilhas. Então ele diz: Amar Rabbi Tanhun, anod hazeh in yeh bo neket kachon shel machat. Então, um odre, se tiver um buraco tão pequeno que é a ponta de uma agulha, o ar escapa. Né? Nós falamos disso. Va'adam asui mechelin mechelin nekavin nekavin ve'en rucho yotze mimenu mi'asechen ata Elohim levadecha. O ser humano tem várias cavidades, tem vários orifícios e o ar não escapa. Quem pode fazer isso? Aquele sobre o qual se diz, só você é Elohim. Nós falamos que isso é um conceito que reflete uma visão desatualizada. Porque, veja, ele está equivalendo o corpo humano a uma bexiga. Por quê? Porque se você fizer um furo em alguma área da pele, o sangramento se assemelha a quê? A um vazamento. Que nós temos o nosso sistema circulatório, que perpassa toda a nossa pele, todos a nossa carne, os nossos, né? Tem veias entrando e saindo de qualquer lugar, então de repente você fura num local aonde está passando uma veia, e aí você fura a veia, e aí provoca um vazamento daquela veia. Mas ele não está com essa noção do sistema circulatório. Ele não sabe o que é sistema circulatório. Ele está entendendo que é como uma bexiga, como um balão. Então, se é um balão e se é uma bexiga, como que esse ar é mantido dentro se eu falo e o ar entra e sai, e eu tenho ouvido, e eu tenho nariz e outros, certo? Porque parece que tem uma coisa fora das regras naturais, que no caso a regra da natureza, de que, olha, o líquido é mantido dentro do container. Se eu furar o líquido tem que sair. Tipo, essa é a regra do mundo. Mas essa não é a regra do mundo em relação a nós. É isso que ele está falando. Então tem alguma outra regra aí, que meio que perpassa essa outra. Quem pode fazer isso? Só tu, Elohim. Então o Elohim estaria naquilo que é contraditório na natureza, aquilo que é contra-intuitivo. E aí nós falamos dos Malachim. Malachim foi criado no segundo dia. Por quê? Porque Malachim é água e Malachim é vento. Né? Então nós falamos sobre Malach ser fenômenos naturais e também instituições do mundo físico para eles, né? Aquilo que faz flutuar, aquilo que faz voar, aquilo também que faz crescer e etc, e etc. Por isso que não se deve dizer eu estou acompanhado de Malachim. Não se deve dizer isso, disse o Midrash. Porque isso seria uma falsidade, porque não tem nenhum Malach acompanhando, porque não é um espírito que acompanha absolutamente ninguém. São os fenômenos do próprio mundo que são Malachim. E, portanto, no começo não havia ninguém. Nós falamos sobre isso, certo? Ele criou o mundo sozinho, tal. Então nós falamos isso porque uma pessoa orientada pelo cristianismo poderia dizer, então quer dizer que tinha uma outra pessoa lá junto. Era isso que os rabinos primeiros diziam. Não, não é. Eles não diziam isso e eles não acreditavam nisso, certo? Então esse é o ponto. Então, uma pequena recapitulação feita. Vamos lá. Bereshit bara Elohim. Então, no princípio de alguma coisa, Elohim criou. Shisha devarim kadmu lebriat haolam. 6 coisas precederam a criação do mundo. Yesh me'en shenivru, yesh me'en she'alu b'machshava lehibaru. Tem 6, algumas dessas coisas foram criadas e algumas dessas coisas se pensou em criar, mas não foi criado naquele exato momento. Então veja só, antes de prosseguirmos, 6 coisas existiram antes da criação do mundo. Se você lembrar da aula anterior, você viu que a visão dos rabinos do que bará significa, do que criar significa, é bem diferente do que é popularizado inclusive pelo judaísmo atualmente. O judaísmo atualmente reproduz teologia cristã. O que para nós da tradição judaica é uma vergonha para nós.
É uma vergonha para nós. A nossa tradição é infinitamente mais rica do que essa visão restritiva do mágico de Oz que cria. Eu entendo por que o cristianismo precisa dessa visão do mágico de Oz. Porque sem essa visão do mágico de Oz, o Messias que faz magiquinha e prova que é Messias porque pega peixinho e faz virar dois, meio que não fica em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum essa visão. Ela se torna ridícula. Então, para ela se tornar importante, essa ideia do mágico, ela tem que estar desde o começo. Só que na nossa rica tradição, essa visão, especialmente no começo, hoje em dia ela é... O judaísmo hoje é cristianizado, mas no começo do judaísmo, o judaísmo não era de modo algum cristianizado. De modo algum. Ele não tinha absolutamente nenhum compromisso com nenhuma teologia do cristianismo. Então os rabinos estão aqui comunicando seu parecer com toda a liberdade que lhes era própria naquela época. E aí nós falamos no começo, na primeira aula, sobre eles terem visões do Bereshit que não refletiam a ideia de um mundo que surgiu do nada, como se fala hoje. Eles não achavam isso, e eles não disseram que achavam isso. O problema que faz pensar isso hoje em dia são deturpações na tradução. É você, como se diz, né? You get lost in translation. Você se perde na tradução. Por quê? Porque você não cuida das terminologias. O cara pega a frase, no princípio Elohim criou, o verbo mais importante para você colocar o peso da sua interpretação seria o criar, e você, nesse verbo, você coloca a interpretação do cristianismo. Né? O criatio ex nihilo. Mas criatio ex nihilo é um conceito que não aparece nos textos fundamentais dos rabinos. Não aparece. Como não está aparecendo aqui, bem na sua cara. Não é? 6 coisas precederam a criação do mundo. Então veja, não é a visão dos rabinos criatio ex nihilo. Não é essa a visão. Mas você encontrará rabinos cristianizados, portanto, agora você sabe que sim, quer dizer, já tem muito mais evidências do que isso, né? Por exemplo, a defesa do conservadorismo do cristianismo. Eu acho que é uma evidência até maior do que essa. Mas você encontrará rabinos que hoje vão defender essa visão aí do criatio ex nihilo. Sim, ele é o criador, não havia nada, ele foi lá e criou, bababá. Ele ainda mete uma pseudociência no meio e tal. Mas veja. Não. Os rabinos, propriamente ditos, não achavam que as coisas surgiram do nada. E nem leram o texto do Bereshit como quer dizer que as coisas surgiram do nada. Para começo de conversa, e aí é um ponto importante, os rabinos não reconheciam a existência do nada. Pelo contrário, eles colocavam as pessoas que assim pensavam no campo dos epicursim. Ou seja, os seguidores de Epicuro. Que é um jargão deles, sem ter lido nada de Epicuro. Eles só ouviram falar mal de Epicuro. E aí quem cuidou de difamar Epicuro foram os próprios gregos. Mas o problema deles com Epicuro não é Epicuro, eles nem conheceram Epicuro nenhum, nem leram nada de Epicuro. O problema deles com Epicuro é a representação de Epicuro como um atomista. O problema deles, portanto, era o atomismo. A velha ideia grega, que depois é reutilizada pela ciência moderna, mas a velha ideia grega de que todas as coisas eram feitas de pequenas bolinhas minúsculas e invisíveis, chamadas átomos. Que o aglomero e a formação... segundo alguns, geométrica dessas bolinhas, a organização geométrica dessas bolinhas daria existência a todas as coisas. O que anula a existência, portanto, dos elementos. Né? E havia uma grande discussão no passado se as coisas eram assim ou não eram assim. E os atomistas, quando eles perguntavam por que é que... Onde estariam essas bolinhas? Elas estariam no quê? Certo? Flutuando em quê? Parado em quê? Mergulhado em quê? Em quê estariam essas bolinhas? Geralmente os atomistas respondiam que elas estariam no nada. E isso era, digamos assim, mind-blowing. Isso era uma coisa que eles não sabiam como lidar com essa informação. Parecia uma loucura falar isso. E a beleza da natureza é que ela não está nem aí se você acha que ela parece loucura ou não. Com a ciência moderna, a gente descobriu que é pior do que os atomistas achavam ainda. É pior do que eles pensavam. É pior ainda, porque não é bolinha. Se fosse bolinha ainda, puxa, seria tão mais fácil.
né, os cálculos e tudo mais. Não, é pior do que eles pensavam. Não é nem bolinha, é uma nuvem de cargas eletromagnéticas. Umas positivas, outras negativas, que se organizam por meio de forças que também são desconhecidas, mas que se vê manifestas. E aí a gente tem que ficar separando essas forças, tentando entender. Então você tem, por exemplo, alguma coisa, alguma força que mantém o núcleo do átomo e os prótons em torno, que mantém aquilo junto. Que força é essa? Percebeu? E você também tem uma outra força que lidera a interação entre um átomo e outro átomo para ele trocar próton um com o outro. Que força é essa? Que ele perde para um ou para o outro. Enfim, perde elétron. Então, energia nuclear forte, nuclear, do núcleo do átomo. Né? Forte, fraca, magnetismo, gravidade. Certo? As 4 forças básicas aí. Então, veja só. Era pior do que eles imaginavam. Era mais complicado ainda. Mas eles não podiam nem sonhar que era isso mesmo. E não havia, naquela época, nem meios de você pensar como que você demonstraria isso. Então, assim, a primeira reação de estudiosos e pensadores da antiguidade com esse pensamento de que as coisas são feitas de partículas infinitamente menores que as constituem, foi uma reação muito adversa, muito ruim, parecia uma loucura completa falar isso. Porque meio que anulava tudo que a pessoa pensava. E aí nós temos uma natural resistência, né, com aquilo que anula tudo. Claro, se você tem evidências, como nós devemos nos guiar hoje, tudo bem, vira um conhecimento novo que anule tudo. Contanto que as evidências apontem para esse desconhecido aí, hoje em dia nós temos, quer dizer, nós quem, né? Só pessoas lúcidas têm essa... Então, não é tanta gente assim. Mas, enfim, hoje em dia há a tendência de você admitir fatos baseados em evidências. Existe essa tendência. Ela não é tão forte quanto nós gostaríamos que ela fosse, mas ela está presente na sociedade. Mas ainda temos uma massa gigantesca de pessoas convencidas a manter pensamento retrógrado porque é mais confortável. E nós, seres humanos, somos animais frágeis. Também entendo as pessoas vítimas desse tipo de manipulação. Meus inimigos são aqueles que os manipulam, né? Não são eles. Mas, seja como for, era pior do que eles pensavam, né? Então, assim, por causa disso, os rabinos tinham uma resistência muito grande à crença no nada. E, portanto, eles não defendiam essa crença. Para eles sempre tem que ter algo. Portanto, os rabinos nunca diriam que o Deus criou alguma coisa do nada. Os rabinos diriam que ele criou de si, que seja, mas que não do nada. Nada não existe para eles. Certo? E é por isso que o rabino Maimônides, né, o rabino Moshe ben Maimon, ele associa muito o pensamento rabínico ao pensamento aristotélico. E ele faz isso com muita justiça. Como você está vendo agora, num texto produzido séculos antes de Maimônides, o texto está realmente refletindo concepções que Maimônides vai falar depois no guia. Mostrando que o Maimônides não está sendo nem tão inovador assim quanto pensam seus detratores. Na verdade, ele está reproduzindo o que os rabinos diziam mesmo. Né? De que o Maimônides fala, a gente não pode saber com certeza se o universo, o mundo no caso, sempre existiu ou foi criado. Nós não temos esse acesso. Nós preferimos a nossa tradição por uma questão de que a gente está acostumado com isso. Mas estudando o mundo material, aristotélico, a gente não tem como saber. E isso deixou os ignorantes lá da França em polvorosa, né? Os rabinos ashkenazim. Mas eles estavam bravos porque eram ignorantes. E não porque realmente tivesse uma divergência. Né? Então, assim, 6 coisas precederam a criação do mundo. Certo? Na visão deles. E algumas coisas foi criado, que é aquilo que está escrito no livro, e outras coisas ficou só no pensamento. Aí eles começam. A Torá, ve'achisei achavod, nivraú. Então, por exemplo, a Torá e o trono da Kavod foram criados. E aí você pergunta, Torá e trono da Kavod foi criado no Bereshit? Mas onde? Minayin. Ele já está antecedendo a sua pergunta.
Então ele coloca aqui, Minayin. Da onde a gente sabe isso? Shenemar. Só que ele não cita o Bereshit, veja, ele cita Mishlei. Hashem Kanani Reshit Darko. Hashem me adquiriu no princípio dos seus caminhos. Mas peraí, você perguntaria, se nós estamos tentando entender Bereshit e o seu texto, o que é que Mishlei tem a ver com isso? Mishlei é um texto de milhares de anos depois, no lore do livro. Certo? No lore do livro. Estaria, porque o Sefer Bereshit ele foi escrito depois do retorno dos exilados. Não, na verdade, mais antigo seria o Mishlei mesmo. Certo? Textualmente falando. Mas na narrativa do lore é o contrário. Bereshit teria vindo antes, porque tem que vir antes, porque era do começo. Certo? Seja como for, por que o texto do Mishlei interfere na leitura do Bereshit? Veja, o texto do Mishlei não interfere na leitura do Bereshit por causa da ideia geral do verso. Você lembra das interpretações anteriores sobre a palavra Reshit? Você lembra do começo do Midrash sobre o que é que significa Amon e o que dá sentido a Amon? Nós vimos no começo do Midrash, se você quiser rever, aí veja a aula anterior de novo, o que dá sentido a Amon são a forma como outros versos utilizam Amon. Que Amon significa isso é porque aquele verso usou dessa forma. Que Amon significa aquilo é porque aquele verso usou dessa forma. Agora, aqueles versos todos representam diferentes fases do uso da língua por esta população. Então os rabinos disseram, este uso pelas pessoas autorizadas ao longo do tempo nos abriu, e por isso o Midrash gosta tanto dessa frase, patar, né, nos abriu interpretações sobre o negócio. Isso dá uma possibilidade interpretativa maravilhosa. Porque veja, se o uso da palavra com o passar do tempo abre novas interpretações não reveladas, não abertas antes, isto significa que nós podemos pegar o texto inteiro da Torá e com ele criar uma nova Torá hoje com o conhecimento que nós temos hoje. E os conservadores, moralistas, canalhas da religião podem espernear o que eles quiserem. Mas nós podemos, de acordo com os rabinos, fazer isso, porque era isso que eles estavam mostrando que devia ser feito no Midrash. Abrir um caminho novo, uma trilha nova nesse matagal de interpretações. Então ele fala, se isso é verdade, então, como nós sabemos que o Mishlei afeta o que entendemos do Bereshit? Porque o Mishlei fez um uso do Bereshit que abre uma nova trilha interpretativa em cima do Bereshit. É isso que ele fez aqui agora. Viu? Entendeu? Ele não quer que você pense no Mishlei como algo do autor do Mishlei, ou como algo do livro do Mishlei. Não é isso. É o uso, é como ele abriu o Bereshit. Ele estava no seu próprio caminho interpretativo, focado em outras coisas e falando de outras coisas. Mas a inspiração que permeia, que sobrevoa o uso da língua em todos esses casos, afetou ali, abriu uma nova trilha para que voltássemos lá no Bereshit e, além do que eu pensava sobre o que Bereshit significava, há mais essa trilha aqui. Ó. Olha a trilha que o Mishlei abriu. O que ele abriu? Ele falou que Bereshit é o princípio dos caminhos. Mas o que é esse Bereshit que está aqui falando? A sabedoria? Isso. Mas o que é sabedoria se não Torá? Então, peraí. Então, quando falou lá no Bereshit, Bereshit bara Elohim, então ele não falou no princípio de alguma coisa o Elohim criou. Ele falou, com Torá, o Elohim criou. Mas peraí. Entendeu? Mas peraí. Então, o Torá é o quê? Você entendeu como os rabinos estão enxergando? Por quê? Porque foi aberta uma nova trilha. E eles estão seguindo a trilha. Para onde essa trilha leva? Se você andar nesse mato aí, você vai parar onde? Vamos lá, vamos ver onde vai parar. Percebeu? Então, a Torá e o trono da Kavod estão imbuídos aqui. Veja, por que Torá e trono da Kavod? Porque eles querem dizer que essas duas coisas, de alguma forma, são sinônimos. De alguma forma, esses dois conceitos são o mesmo conceito. Veja, trono da Kavod
se refere àquela experiência que o profeta tem quando ele vê o divino. Eu vi uma figura sentada num trono, aí tinha as rodas, e aí tinha os querubins. Sabe isso? O que é aquilo lá? É só viagem de droga? Também. Mas não é só isso. Aquilo lá parece estranho para nós minimamente cientificamente educados. Para quem for ignorante do conhecimento moderno, do que a ciência nos diz hoje sobre o universo, talvez aquilo lá pareça grande coisa. Mas para nós, aquilo parecerá estranho, porque o que aquele cara está, na verdade, tentando falar, tipo o Yehezkel no começo do livro, o que ele quer comunicar com aquilo? Ele quer comunicar como o mundo funciona. Ele está dizendo, olha, eu subi lá em cima e vi as rodas. É isso que ele está falando. Ele, por incrível que pareça, por estranho que pareça, ele está falando de cosmologia. Naquele livro lá. Veja, o livro que fala de cosmologia não é o Bereshit. Bereshit não fala sobre isso, como o Midrash já nos explicou. Mas onde fala de cosmologia então? Yehezkel capítulo 1. Fui elevado ao trono, subi lá em cima, e aí tinha raios e nuvem, e o fogo, e os olhos por dentro e por fora, e as asas e as rodas, e na direção que o vento ia, a roda ia. Ele está ali falando de cosmologia. Ele viu as rodas que giram e as estrelas incrustadas, e as estrelas são os olhos, por dentro e por fora. Tinha estrelas olhando para baixo, tinha estrela olhando para cima. E ele, entendeu? Aquela visão ali, maluca aos nossos olhos, era o detalhamento, digamos assim, cosmológico, digamos assim. Em outras palavras, olha que loucura isso. Em outras palavras, o profeta era o telescópio do passado. Essa era a importância de um profeta. Por isso que ele era o cara que vê, entendeu? O profeta passa a ser chamado tradicionalmente de navio, que interpreta, que discursa. Mas não é discursa meramente, discursa interpretando. Interpretando o incognoscível, que seria o divino. Quando fala, ninguém entende. Então ele fala, não, ele quis dizer isso. Mas antes o profeta era chamado Orei, aquele que vê. Vê o quê? Vê o que está em cima da esfera. Vendo o que está em cima da esfera, o profeta consegue saber de coisas. Tipo assim, quando que vai chover e quando que não vai? Quanto que eu devo plantar essa coisa e quanto que eu não devo? Para onde eu devo levar o pasto, para onde que eu não devo? Devo sair no mar para fazer pescaria agora ou devo esperar? Quanto tempo? Pergunta para o profeta, ele que sabe dessas coisas. Porque ele vê a esfera. Ele consegue ver acima da esfera. Porque ele faz um rito aqui, sobe lá em cima e vê. Eu quero que você tenha consciência disso, para que você, junto comigo, compartilhe junto comigo o meu nojo e o meu desprezo por essas pessoas atuais da nossa religião ou da religião evangélica que se declaram profetas, falando estupidezes para as pessoas. Eu quero que você compreenda o que um profeta era e como ele era visto e como que era pensado o papel dele, para que você, junto comigo, sinta nojo dessa prática perversa de charlatanismo. Então, o profeta não era nada disso, os seus problemas serão resolvidos. Gente, olha no livro, o profeta é chamado por quem? Por reis. Vou ganhar a guerra ou vou perder? Por quê? Porque o cara achava, literalmente, que o que decide uma guerra era o posicionamento das estrelas. Mas ele não sabia ler. Então, como a gente chama? Chama um profeta, é ele que sabe ler essas coisas. Como é que tá os céus aí? Como é que tá as esferas? Me diga o que vai ocorrer. Eles não achavam que o profeta adivinhava. Eles achavam que o profeta estudava as esferas. Por quê? Porque ele subia lá direto. Ele ouvia coisas atrás da cortina, que é um apelido da araquia, o sustentáculo que separa o nosso mundo da dimensão flamejante. Eles achavam que isso era uma ciência. Era assim que eles tratavam isso. Por estranho que possa parecer a nós. Então,
A Torá e o trono da Kavod foram criados. Shenemar Hashem Kanani Rishit Darko. Ele me adquiriu no princípio de seus caminhos. Então, quem foi adquirido? A sabedoria. A sabedoria é a Torá e a sabedoria é o trono da Kavod. Então veja, se você entendeu alguma coisa do que eu disse, então você já sabe que o trono da Kavod é o mundo. São as esferas, as estrelas, a natureza, o mundo girando. Esse é o trono da Kavod. Tá? Para tirar qualquer tipo de lixo e ideologia mística daqui do nosso espaço. Não tem nada de místico nisso. É o mundo normal, só que na visão antiquada deles. Mas é o mundo normal. As esferas girando, estrela passando, sabe isso? Isso aí. Isso aí que é trono da Kavod. E eles tinham uma visão, os rabinos, como nós falamos na aula passada, eles tinham uma visão de que a Torá tem que ver com o mundo natural. Isso foi explicado na aula anterior. Se você quiser saber mais, vê a aula anterior. Avot Israel Beit HaMikdash o Shemo Shel Mashiach. Elu b'machshava lehibarot. Então, sobre o trono da Kavod, da onde é derivado, pulei uma parte aqui. Kisei Kavod minai, dirtiv. Nahun kisei hameaz. Então, o trono da Kavod, da onde foi tirado, de um verso do Terrilim. Seu trono permanece firme desde os primeiros tempos. Veja, o que permanece firme desde os primeiros tempos? O mundo. Certo? O que sustenta o céu, os tabernáculos. O tabernáculo era uma imitação de como eles achavam que o mundo era. Tem uma parte superior sustentada por colunas, eles achavam que tinham colunas que sustentavam o mundo. Seu trono permanece firme. O mundo permanece firme. Entenda isso. Então o trono é o mundo real. O mundo, as esferas girando e a natureza acontecendo. Certo? Então agora sim. Isso é o que está falado no livro. Né? Isso foi criado. Então veja, entendeu por que o trono da Kavod não é nada místico? Porque ele foi criado. E a Torá foi criada. Veja, o que foi criado no Bereshit? O mundo real, né? Em tese, mesmo que na cabeça deles não reflita o que nós conhecemos. O que foi criado no Bereshit foi o mundo real e as regras que regem o mundo real. Então, o mundo real é o trono da Kavod e as regras que regem o mundo real é a Torá. Tá certo? Aí agora as coisas que estão além disso. Então isso aqui, ó, para Maimônides, Torá e trono da Kavod, isso aqui corresponde à física de Aristóteles. Agora, Avot ve'Israel o Beit HaMikdash o Shemo Shel Mashiach. Elu b'machshava lehibarot. Agora, os patriarcas e Israel, o templo e o nome do rei messiânico, Elohim contemplou criá-los antes de fazer o mundo, mas ele não fez. Ele só pensou sobre isso. Como assim? Né? Então veja só. Não tem criação ex nihilo aqui, como você percebeu. Eles começaram dizendo, ó, 6 coisas precederam a criação do mundo. Aí eles começaram a dizer, o que foi então criado? Essencialmente 2 coisas. A Torá e o trono da Kavod. O mundo e as regras que o mundo tem que seguir. Isso é a Torá e o trono da Kavod. E o que ele pensou que também ia fazer parte do mundo, mas ele não fez naquela hora? Os patriarcas de Israel, veja, é uma visão agora muito, mais do que etnocêntrica, né? É uma visão, mas bem isso, é um etnocentrismo. Como o livro é da cultura judaíta, eles estão pensando no mundo como se só eles existissem. Todas as culturas da antiguidade têm culpa nesse cartório aqui. Certo? Os romanos falam do mundo como se só eles fossem o mundo e os civilizados, e também os gregos e também os egípcios, então a gente tem que dar um desconto. Certo? Então eles acham assim. Mas o que eu quero que você veja, para além do óbvio, é que eles não pensam os patriarcas de Israel como algo relacionados a eles apenas. O objeto do eles aqui é os rabinos da antiguidade. Os rabinos da antiguidade não veem as histórias da Bíblia hebraica como referente a eles apenas, na visão deles. Ou seja, olha que curioso isso, aí para pensar aí, do teu lado. Houve um tempo que o judaísmo não era uma religião egoísta? Houve, faz muito tempo isso. Já morreu isso daí. Mas esse tempo existiu, você acredita? Quando começou, não era uma coisa egocêntrica.
virou egocêntrico lá para o século XIII, que o judaísmo se converteu para o catolicismo, né, com o misticismo. Mas no começo não era assim, não. Ó. Eles achavam que a história dos patriarcas e a história de Israel não era tipo a nossa história, sabe? Não. É uma coisa, é uma representação simbólica de algo que tem que ver com o mundo inteiro. Por que eles achavam isso? Não é um pouquinho egoísta pensar isso? Pode parecer por um lado. Válido esse argumento. Porém, eu espero que você pense um pouquinho mais. Pense o seguinte. Eles estão trabalhando com uma narrativa de que o Boré Olam, o autor do mundo, comunicou algo especificamente para eles. Com esta ótica, como pensar que o autor do mundo falou algo exclusivamente para o nosso povo? Os rabinos não conseguiam. Percebeu isso? Ou seja, eles estão fazendo o contrário do egoísmo. Porque o egoísmo seria, veja só como nós somos privilegiados. O autor do mundo falou conosco, apenas conosco. E isso o que significa para nós? Não, para vocês não significa nada. Seria isso, a conclusão. Não, eles falam assim, os patriarcas, o templo e o nome do rei messiânico é uma coisa que tem que ver com o mundo inteiro, isso daí, de alguma forma. O Midrash vai explicar como. Entendeu? Por quê? Porque eles acharam demais. A gente achar que o Senhor do mundo falou conosco, especificamente. O que ele quer se preocupar conosco? Não pode ser isso. Entende? É isso que o livro conduz? É. Veja, o livro propriamente dito, a Torá propriamente dita, mostra uma cena onde o cara que seria o autor do mundo parou para cuidar de um carinha ali no Oriente Médio, lá, um carinha ignorante, perdido no mundo igual uma barata fora do seu habitat. E aí ficou lá, cismado com aquele macaquinho ali. Qualquer pessoa que olhasse para isso falasse, mas por que ele não foi na China? O povo chinês é tão mais interessante, tanto mais avançado culturalmente do que os israelitas nessa época. Por que ele não foi para a China? Que tinha gente muito mais sábia, muito mais bondosa, inclusive. Não, ele ficou justo numa das nações mais bárbaras que havia. Meio que não justifica. Entendeu? E eu concordo com essa argumentação. Mas aí é o que eu quero que a pessoa que nutre essa argumentação perceba que essa não era a visão dos rabinos. De que ele parou para prestar atenção na gente, porque a gente é muito legal. Os rabinos não se achavam legais, não. Eles falavam, eu não entendo muito por que ele fez isso. Mas vamos tentar entender. Então vamos ver como eles justificam isso. Né? Para que possamos entrar na mente deles, por assim dizer. Então vamos lá, começa com isso. Né? Os patriarcas, Israel, templo e o nome do rei messiânico, Elohim contemplou criá-los antes de fazer o mundo, mas não fez. Sobre os patriarcas, volta, Minai. Tá, dos patriarcas de onde você tira? Shenemar, Kna'avim, Bamidbar Vechadoime. Então ele cita Roshea. Né? Por que ele teve a ideia, mas aí ele não fez os patriarcas desde o começo do mundo? É o seguinte, ó, tem um texto do Roshea onde ele usa a expressão que tem que ver com o que a gente está falando. O texto é Ka'anavin Bamidbar Matzati, Israel Kevikura Bit'ena Bereshita Reiti Avoteichen. O Roshea falou assim, ó, como uvas no deserto, que é o pedacinho que eles citam. Mas o restante do verso fala assim, eu encontrei Israel como um primeiro fruto na figueira. No seu início, eu vi seus pais. Então, os rabinos extraem, né, essa expressão. Né, aqui, ó, Ka'anavim Bamidbar, porque eles são como uvas no deserto. Uvas no deserto? Por quê? Por que você não acha? Ou seja, os rabinos falaram o que pode ter levado o Elohim a falar com Abraham, certo? No lore. Eu sei que Abraão é um personagem mitológico. No lore, o que levaria? Então aquela frase do Roshea comunicou para os rabinos, abriu mais um matagal interpretativo, porque ele chamou os patriarcas de uvas achadas no deserto. E por que uvas achadas no deserto? Porque você não encontra uvas no deserto.
Então, se você achar uvas no deserto, tem que ter sido num oásis pré-preparado, uma situação assim, ó, de 1 em 15 milhões. Muito difícil. Certo? E isso é que os patriarcas representariam. Não é o povo superior, não é a moral superior, porque judeus não têm moral superior a ninguém, pelo contrário até. Né? Não é nenhuma... É simplesmente porque eles eram, naquele momento, período e lugar, pessoas raras. O que responderia ao argumento que eu brinquei anteriormente. Por que ir para esse povo bárbaro que está no deserto e não para o povo da China, que nessa época já tinha uma cultura muito mais desenvolvida, era um povo muito mais sábio e teria dado um fruto muito mais vistoso, né, para a humanidade? Certo? Por que não? Justamente por isso. Porque justamente os chineses não precisam de ajuda do Elohim. Entendeu? Já esse povo bárbaro precisava. Em tese, tá? Eu sei que você vai pensar assim, ó. Você que é pessoa crítica. Mas o livro espalhou violência e desgraceira por toda a vida dessa gente. Ele tá tentando ajudar ou tá tentando matar eles? Eu não entendi. Mas, ainda assim, foi essa tradição que deu a eles a cultura e a identidade que lhes salvou. Esta população bárbara foi salva por essa cultura desenvolvida. Não fosse essa cultura, eles teriam deixado de existir. Entende o ponto? Entende o ponto? Esse é o ponto. Tipo assim, estamos num mundo que contribuiu mais de uma vez para a completa destruição dessa população identificada como Yehudá ou Israel. Por que essa gente não morre? Por que essa gente não desaparece? Porque a cultura que eles preservam mantém eles vivos. Entende isso? Então, sem isso, não existiria. E aí, por que ele se importaria? Vem a pessoa fria e calculista. Por que ele se importaria? Então, o Midrash está falando, porque eles eram raros. E, por vezes, o raro é preservado. Como uvas no deserto. Veja, é uma resposta poética, mas que não responde tudo. O Midrash não pretende responder tudo. Ele abriu um matagal interpretativo. Esse matagal pode abrir outro. Mas a gente vai ficar nele, nessa trilha, por enquanto. Então ele falou, eles eram como uma uva no deserto. Ou seja, quase não dá para achar isso daí. E aí ele fala de novo, né? Eu encontrei Israel como um primeiro fruto da figueira. No seu início eu vi seus pais. Ou seja, o primeiro fruto, o mais vistoso, o mais gostoso, o que fez o Elohim se apegar a Israel nessa narrativa mitológica, era a sua primeira representação. Não é o que se tornou depois. O que se tornou depois, pode-se até dizer que é detestável. Tanto que o Elohim achou detestável. Tanto que ele condenou Israel ao sofrimento dentro do lore. Dentro do lore, eu estou falando. Dentro do lore, ele gostou de Israel como quem gosta dos primeiros frutos, mas depois se enojou de Israel, depois de um tempo com Israel. E tentou matar Israel várias vezes, certo? Mas no começo, eram como os primeiros frutos. Então veja, o apego do Elohim não é sobre Israel como um todo, em todas as suas fases. É só, nós colhemos, os rabinos estão dizendo, nós colhemos os benefícios, até hoje, daquele primeiro momento quando Israel era o primeiro fruto. Ele não se apegou a nós que estamos aqui hoje, que somos o 5º, 6º, 7º, milésimo fruto. Não. Ele se apegou ao primeiro fruto. Se nós quisermos essa relação que eles tiveram, nós temos que tentar ser como aqueles primeiros frutos. Nós não somos. Nós somos uma excrescência em comparação com aquilo. Percebeu? Então, ó para onde os rabinos vão. Porque ele quer os primeiros frutos. Eu vi seus pais. Eu não vi eles, eu vi seus pais. Entendeu? Você pode falar assim, como que você pode se apegar a um povo tão bárbaro e perverso? O Elohim, dentro desse lore, te responderia, não, você tem razão, eu não gosto dessa gente. Ué, mas então por que você fica com eles? Não, eu não fico com eles. Eu me apeguei aos pais deles. Os pais deles eram gente boa. Entendeu? É só porque eu gosto muito dos pais deles que eu tolero essa excrescência que veio depois. Porque eu gosto muito dos pais dele. Você precisava conhecer. Era um amor de velhinho. Entendeu? Olha que curioso o Midrash, né?
E aí ele fala assim, Israel, Minai. Israel, da onde? Shneimar. Zachor adatecha kanita keden. Então, Israel, né? Veio a ideia, mas ele não fez. Mas de onde Israel? Do Terrilim 74. Zachor da terra kanita keden. Lembre-se da sua congregação que você adquiriu desde os tempos velhos. Que o Bereshit, vamos voltar lá naquela narrativa antiquada. O Bereshit não seria a justificativa, a explicação de por que houve a invasão de Canaã? Então, se o Bereshit fosse, melhor dizendo, se o Bereshit fosse a justificativa da invasão de Canaã, então quando Israel, como povo, foi criado? Israel só foi criado como povo, na narrativa, na mitologia, quando foi tirado do Egito e recebeu sua primeira regra como nação, que é, esse mês será para vós o princípio dos meses. Lá da saída do Egito, quando foi estabelecida a data do Pêssego. Ali que Israel se torna nação. Mas o plano disso, então, dentro do mito, estaria desde o começo. Aquilo ali é só o apogeu do negócio. Certo? Então esse é o ponto aqui. Desde os velhos tempos. Os velhos tempos seriam os tempos dos patriarcas. Israel já estava no plano desde o tempo dos patriarcas, porque aquilo que aconteceu não tinha como ser diferente. O Bereshit é um pouco, na visão dos rabinos, uma outra declaração que afeta a cosmologia. Para os rabinos, o mundo é determinado. As coisas acontecem porque tem que acontecer e não há nada que você possa fazer a respeito. Olha que curioso. Ou seja, nós falamos que a interpretação cristã de criação ex nihilo, Deus da mágica, não era necessariamente a visão dos rabinos. Mais tarde surgem rabinos que adotam essa visão cristianizada. Hoje os rabinos detêm essa visão cristianizada. Mas essa não é a visão do Midrash. É por isso que o Midrash não é um livro tão popular. Porque você começa a ler o Midrash e você começa a ver ideias que não tem nada a ver com a teologia atualmente defendida pelo suposto judaísmo atual. Esse é o motivo. O judaísmo se afastou dos seus textos fundamentais e isso faz muito tempo. Entende? E como é que eles fazem, então, para continuar lidando com o texto? Misticismo serve para isso. Misticismo serve para você pegar uma coisa azul e falar assim, olha, é azul. Mas se você olhar pelo olhar místico, é vermelho. E aí você começa a chamar azul de vermelho. É para isso que serve Kabbalah e misticismo. Só para isso. Para você olhar para a realidade e colocar uma crença estúpida em cima e dizer, é a crença estúpida. É só para isso que serve. Então veja, quando você olha para o Midrash do jeito que ele tem outra visão das coisas. Ele não defende a origem de um universo do nada. E ele não defende, como você está vendo, a noção cristianizada de livre arbítrio. A tradição fala de arbítrio, mas a tradição não fala de livre arbítrio. Livre-arbítrio é outra doutrina do cristianismo que infectou o judaísmo. Os rabinos da antiguidade e, curiosamente, a ciência moderna não defendem a ideia de livre-arbítrio. Você tem um arbítrio limitado, mas tudo é decidido pelos céus. Para os rabinos. Entende? E aí existem variações de quanto dos céus tem e de quanta agência você tem. Mas todos concordam que você não tem liberdade absoluta. E é disso que os rabinos vão tirar a ideia de que, então, se eu não tenho liberdade absoluta e eu tento fazer o meu melhor e eu posso mesmo não conseguir, como que o Criador age em relação a isso? Os rabinos concluíram, só podemos pensar uma coisa: ele é misericordioso. Por que ele é misericordioso? Os rabinos não acham que ele é misericordioso porque é bonito falar isso, como gente estúpida hoje fala. Como se fosse um elogio, um macaquinho chamar o Deus de alguma coisa. Os rabinos não... Eles eram pessoas antigas, mas eles não eram tão estúpidos assim. Os rabinos diziam que o divino tem que ser considerado misericordioso porque é ele que determina tudo. Então não faz nenhum sentido ele ser pesado
no julgamento contra absolutamente ninguém. Porque, em última análise, o responsável por tudo é ele mesmo. E ele sabe disso. Então, sabendo disso, não dá para você ser tão duro no seu julgamento, porque é você que provoca tudo. Olha que curioso. Quando você tira a ideia do livre-arbítrio, você também tira a ideia da crueldade divina na visão dos rabinos. Porque sim, tem o justo, tem o julgamento rígido. Mas os rabinos diziam, mas isso não se aplica a todo mundo. No geral, ele é um misericordioso. Por isso que as nações cometem atos que a gente considera o ápice da perversidade, e mesmo assim ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque, em última análise, o responsável por aquela perversidade é ele mesmo. Porque nada acontece fora dele. Ah, mas isso faria ele ser mal. Calma. Ele não deve ser bom e nem mal. Ele é o Elohim. O Elohim não tem nenhuma obrigação de ser bom, de ser mal, de ser correto, de fazer nada. Ele faz o que ele quiser. Por isso, se tem algum benefício, sem dúvida foi um ato de bondade. Porque ele não tem nenhuma obrigação. Percebeu? Os rabinos viam a ideia do divino como a ideia de que o mundo é gerido por um soberano. Compreender soberano é um enorme desafio. Ele não é bom sempre. Ele não é legal. Mas ele é bondoso. Por quê? Porque existem benefícios no mundo. Eu não deduzo que ele é bondoso porque eu quero que ele escute meu elogio. Não é isso. Os rabinos dizem, ele é bondoso porque quando a gente procura comida na natureza, a gente acha. Não acha? Então ele é bondoso. Por quê? Porque ele não tem obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação de te dar comida? Se vira aí. O problema é seu. Ah, mas ele me criou, ele tinha que... Não tem que dar nada. Ele pode te criar e te matar em seguida. E daí? Percebe isso? Então, só o fato de ele se importar, não ter nenhuma obrigação de se importar, na visão dos rabinos, na visão mitológica dos rabinos, faz dele o Rahmanã, o misericordioso. E eles gostam dessa palavra, Rahmanã, misericordioso. Eles usam o bondoso, mas eles gostam mais de misericordioso. Por quê? Porque ele não tem obrigação. E também é uma forma da gente demonstrar que a gente sabe disso. Os rabinos gostavam muito de... Eu sei que eu não tenho poder nenhum de influenciar o soberano, mas eu quero que ele saiba que eu compreendo. Eu não vou ficar ressentido com o mundo. O mundo é cheio de coisas que eu não gosto. Mas é pior para mim se eu ficar ressentido sobre isso. Essa é a tática de sobrevivência dos rabinos. O mundo é regido por um soberano, que nem sempre é bom para você. Mas ficar ressentido sobre isso é pior para você. Então o que eu vou fazer? Eu vou celebrar. Porque quanto mais eu celebrar, menos eu vou incomodar o soberano. Mais chance eu tenho de receber benefícios do soberano. Se você entender isso, você entende boa parte da estrutura litúrgica do judaísmo. Se você entender isso. Mas vamos lá. Beit HaMikdash, Minayin. O templo, da onde? Shneimar. Que se Kavod Maron Merishon. Templo, da onde vem a ideia de que o templo era uma ideia que ia acontecer, não tem jeito. Determinado. Porque está escrito no Irmiyahu 17:12. Trono da Kavod, exaltado desde o início, é o lugar do nosso templo. Atenção. Agora o trono da Kavod, que nós vimos ser o mundo, entrou na metáfora do templo. Isso é muito importante para você entender, na visão dos rabinos, para que serviu o templo. O templo não era uma igreja. Hoje em dia, sinagogas são igrejas de judeus. Um lugar seguro, onde você pode ser racista, em paz. Né? Templo não era igreja. Para os rabinos da antiguidade, para os rabinos que criaram essa religião, o templo era uma espécie de máquina que imitava o mundo, que imitava os processos do mundo e que, por imitar os processos do mundo,
sustentava o mundo. Isto na mitologia. Nunca perca de vista isso, né? Eu não estou interpretando o templo e dizendo que o templo é isso. Eu estou falando que os sabinos tinham essa visão mitológica do templo. Para eles o templo era isso. O que o templo era, na verdade? O leão do governo do antigo Yehudá, da antiga província de Ahud da Pérsia. O templo era o leão. Era onde todos os impostos e o fruto do trabalho das pessoas era destinado tanto para sustentar aquele próprio governo local, quanto para pagar o que era devido ao Império Persa, que é o verdadeiro dono deste território neste período inteiro. Só vai deixar de ser dono dali quando é conquistado pelos macedônios, que passam então a ser os donos dali, novamente não é deles, mas aí, no 10º general de Alexandre, há uma guerra civil, e aí o reino Hashmonaí é estabelecido, e eles têm um breve momento ali de liberdade até perderem novamente o território para a República de Roma, num primeiro momento, Império Romano, num segundo momento. Então veja, todo o delírio de Israel independente, tudo isso é delírio. O templo era o local para onde todos os recursos eram recolhidos. O templo era a forma do grupo sacerdotal controlar a única coisa que importa num controle governamental. Controlar a economia. Para onde vão os recursos produzidos? Como falamos no começo, são recursos que ganham guerras. Então, o Império Persa queria todos os recursos produzidos daquela região para compensar a sua conquista da região, como de fato ocorreu. Então esse é o templo real. E o templo mitológico? O templo mitológico, na visão dos rabinos, eram o centro do mundo, uma imitação, uma maquete de como o mundo e a sua relação com o homem se daria. Você leva a oferta é queimada, o fogo sobe, cria um contato entre você e o divino. Essa é a metáfora da alimentação do homem. Com o seu trabalho ele extrai o seu fruto, do seu fruto ele ingere, e essa queima ocorre nele, através do calor que tem nele, porque o homem é um constituto, é um construto do mundo. Assim como o mundo é feito de fogo, ar, água e terra, o homem é feito de fogo, ar, água e terra. E o templo é onde o homem exerce o seu contato com o divino. Por isso, não é um lugar que ele vai, soberano, vim aqui fazer uma dancinha para você me ver dançando. Não é isso aí, não. O templo é uma maquete que, ao funcionar, estabelece a conexão. E você levar a oferta era a manivela que põe essa maquete em funcionamento. Por isso tem que sempre fazer isso. Vir nas festas, tem que estar sempre, o fogo estará sempre aceso no altar, oferta de tamid todo dia. Percebeu? Esse é o lore mitológico que sustentava o mito do templo. Isso que ocorria no imaginário dessas pessoas. Então você deve, para compreender isso, apagar a ideia de templo como igreja. Não era uma reunião comunitária. Era uma máquina que em funcionamento para continuar mantendo a conexão de Judá com o divino e indiretamente, de uma forma misteriosa lá, sustentar o mundo em funcionamento. Porque o templo, eles acreditavam, no seu funcionamento manteria a chuva chovendo, o mar no lugar que ele tem que ficar, e o vento ventando e as plantas crescendo. Você lê isso na Torá, não é surpresa nenhuma. Vocês farão essas ofertas e ele dará chuva a seu tempo, vocês cumprirão os mandamentos. Pega a Torá e vê. O que é os mandamentos? 99% dos mandamentos é me traga coisas. Me traga ofertas, faça o templo girar. Por quê? Porque fazendo o templo girar, vai chover, vai ter plantação, vai ter água, não vai vir enchente, teus filhos não vão pegar doença e etc. E as tuas mulheres não vão ficar estéril. Espero que você tenha vislumbrado isso com os olhos do teu entendimento. Para que você consiga ver o que é templo para eles. E por isso que para eles,
trono da Kavod é uma excelente metáfora do templo, porque o templo é uma metáfora do mundo. Percebeu as 3 camadas? Espero que sim. Então vamos lá. E o último, Shemo Shel Mashiach, Menai. E esse negócio que é o nome do Mashiach. Da onde tirou isso? Shneimar. E Rishimon Leolam. Então, de que é o nome do rei messiânico? Da onde isso é derivado? Bom, é derivado do Terrilim 72:17. Ele abriu lá um outro matagal interpretativo que foi parar no seguinte: Rishimon Leolam, Lifnei Shemesh Yanin Shmo. Que seu nome perdure para sempre, seu nome é louvado diante do sol. Mas como assim? O que os rabinos viram aqui? Bom, eles viram várias coisas. Em primeiro lugar, que eles viram aqui, nesse Terrilim, é os trocadilhos presentes no texto. E aí você precisaria, meu colega de estudo, ter uma noçãozinha de hebraico para poder me acompanhar na leitura, para você conseguir ver. Então, se você tiver uma noçãozinha, me acompanha aqui. Ó. Iri, e será, Shemo, o nome dele, Leolam. Veja, em tese, você lê, o nome dele perdura para sempre. Mas o que está realmente dito aqui, nessas 3 palavras? O seu nome será para sempre, ou para o mundo. Veja, é um jeito estranho de falar. O seu nome será para o mundo. Você pensaria assim, bom, mas ninguém chamaria uma pessoa de para o mundo. Chamaria? Chamaria. O texto é de quem? O texto é do Terrilim. Então nós não sabemos de quem que é. Porque Terrilim é uma coleção muito antiga de texto. Alguns presumem que são os textos mais antigos da Bíblia hebraica, mas enfim, isso é outra discussão. Shayahu teve um filho. Como ele deu o nome do filho dele? Mahel Shalal Hasbaz. Isso é um nome hebraico? Judaico? Não. Isso é uma frase que quer dizer: apressado e veloz vem o despojo. Ou, se você quer uma tradução mais moderna, bem rapidinho vem o roubo. Esse é o nome do filho do cara. Você entende isso? Porque está falando do Mashiach. Alguém que o Deus coloca que nem o Koresh, o imperador da Pérsia, que conquistou a Babilônia. Ele é o Mashiach modelo. Certo? Então alguém que vem e tira os Erudaítas de uma condição ruim e coloca eles numa condição melhor. Como os Erudaítas antes na Babilônia, impedidos de viver sua vidinha ali no seu território, com o templo e tudo, e agora com Koresh possibilitados de viver sua vidinha no seu território com o templo e tudo. Que é só essa diferença. Escravizados, eles continuaram, antes e depois. O problema do Yehudaíta não era estar escravizado ou ser escravo de alguém. O problema é não poder viver a sua vidinha no templo e tal. Segundo a mitologia. Quem construiu essa mitologia? O sacerdote que queria o poder local e queria controlar a economia da região. Então, você já vê a malícia dele aí. Há uma malícia. Mas nós vamos ter que transicionar entre história e mitologia, andando no Midrash. Então, na mitologia, tudo que Israel queria era poder habitar no seu lugar e cumprir os mandamentos e ir no templo. Os mandamentos significando as obrigações para com o templo. Porque hoje, quando a gente fala de mandamentos, o cara pensa que é andar fantasiado, ser racista e botar paninho na cabeça. Não. Abra o livro e leia. Mandamento é o quê? Leve o carneiro quando acontecer isso. Traga as primícias quando acontecer aquilo. Isso é mandamento. Mandamento tem que ver com o templo. Estritamente. Certo? E assim eles viam aqui. Então, o nome do Mashiach é derivado de o seu nome será para o mundo. Que era o eufemismo dele de uma coisa que dura para sempre. Lifnei Shemesh, agora vem também a segunda cláusula que complementa a primeira. Lifnei Shemesh, perante o sol, Yanin Shemo. Seu nome será Yanin. Só que Yanin
Quer dizer, louvado, elogiado. Veja, então o nome do rei messiânico é para sempre, e o nome do rei messiânico é elogiado. Elogiado para sempre. Percebeu porque eles acharam que isso era ligado com a ideia? Como assim? Mas a gente não está falando do Bereshit, de coisas que vieram antes? Como eles sabem que isso tem que ver com o que havia antes? Né? Qual que é o raciocínio que o Midrash está construindo aqui? Por que isso é uma coisa que eu tenho que associar a uma coisa que foi pensada no Bereshit, mas não posta? Pelo seguinte, aqui está dito, seu nome é para sempre. Eu elogiado para sempre. Mas na narrativa, no lore completo, quando que o nome divino é elogiado para sempre no mundo? Em momento nenhum. Em momento nenhum. A mensagem do Bereshit ficou em Yehudá, a história de Yehudá ficou com Yehudá. Os povos do mundo são Ovdet, Avodat, Kohavim, eles cultuam estrelas. Então, quando que o nome divino é chamado para sempre, é o único nome, ou quando que o nome divino é o elogiado? Só quando vier o Mashiach. O Mashiach, na visão dos rabinos, na fantasia deles, será o cara que fará com que o nome divino seja elogiado no mundo inteiro, por todas as pessoas. Para sempre. Para sempre, para eles, quer dizer, enquanto o mundo durar. Percebeu? Por isso a era de Mashiach, as guerras não haverão mais, os povos todos vão elogiar o Hashem. Entendeu? Entendeu? É isso que eles estão fazendo. E como isso não aconteceu no Bereshit, porque o Bereshit é uma tragédia, né? Tem o Adão, depois tem um assassinato, depois tem não sei o quê, depois tem inundação, e depois tem só desgraça no Bereshit. Então quando que o seu nome perdura para sempre? Perante o sol. Veja, é no mundo, né? No mundo mundo físico, né? Só quando o rei messiânico vier. Então o nome do rei messiânico foi pensado, mas não foi concretizado nunca. Porque hoje ainda vivemos num mundo de guerra, de conflito, de morte, de desgraça. Certo? Então, é uma coisa pensada, ainda não executada. Percebeu? Vamos lá, vamos viajando no Midrash, né? Então agora, Rabi Ahava Brab Zeira Amar Af Teshuvah Shenemar B'terem Harim Yulado Ve'otah Hasha'ah Tashev Enosh Adaka Vechadome. Então Rabino Ahava, ou Ahavá, filho do Rabino Zera, disse, a Teshuvah também, tá? A ideia de Teshuvah é uma coisa que foi pensada, mas só foi executada depois. Como foi dito, Beterem Harim Yulado, no Tehillim 92, está escrito assim, antes do nascimento das montanhas. Mas aí, ao mesmo tempo, o verso fala assim, Tashev Enosh Adaka Vetomar Shuvu Vneadam. Você derruba o homem até que seja esmagado, então você diz, volta, filhos do homem. Então veja, o Rabino Ahavá está falando que você derruba o homem, é a saga do Bereshit, né? Tem o Bereshit, aí tem o drama, aí tem a saída do Éden, aí não sei quem mata não sei quem, aí morre, e aí vem inundação, mata todo mundo, aí sobe um cara, depois o cara abusa do outro, amaldiçoa o outro, só desgraça, só desgraça. Essa desgraça toda ocorreu porque não havia que conceito no mundo, disse o Rabino Ahava. O conceito da Teshuvah. Todo aquele problema do Sefer Bereshit poderia ser resolvido com uma coisa só. O Adão faz o que não devia, na narrativa mitológica, e ele fala assim, chuva, eu vou voltar, eu me arrependi. Por que o Adão é expulso do Éden? As pessoas perguntam. Por que não é dada a ele uma chance? É dada uma chance de se explicar. O que ele faz com a chance? Ele acusa outra pessoa.
Entende? O que é isso que você fez? Ah, não fui eu, foi essa mulher aí que você me deu. Ou seja, a culpa é sua. O que é isso que você fez? Eu não tenho culpa, foi a cobra. A cobra não é nem dada a chance de falar nada. Porque ela é a representação da Vodazará. Então, não vou falar nada. Cala a boca. Mas qual é a ideia ali? O que impediria aquela cena? Techuvá. O que ele devia ter dito? Segundo o Rabino Ahava. Ele devia ter dito: eu errei. Eu cometi uma estupidez. Me desculpe. Ele seria desculpado imediatamente. Percebeu? Por quê? Porque ele viu o problema. O problema não é errar. O problema é você tentar defender isso. Então, o Rabino Ahava falou, uma das coisas que foi pensada, mas não foi concretizada, foi a Techuvá. Porque ela poderia ter ocorrido, mas ela não ocorreu. Se ela tivesse ocorrido, ela teria poupado todo o sofrimento que veio depois. E aí, ele apresenta uma frase. Muito bem. Aval, eno yodea ezemaen kedem. Agora, olha que curioso. Eu não sei qual deles foi primeiro. De nada do que a gente falou até agora. Eu não sei se a Torá precedeu o trono da Kavod, se foi o trono da Savod, precedeu a Torá, e etc. Né? Então, eu não sei se Israel veio primeiro, se o patriarca veio primeiro, se o trono veio primeiro, se o templo veio primeiro. Os rabinos estão dizendo. Seguindo as narrativas e esse matagal interpretativo, a gente chegou nessas conclusões aí de coisas que fizeram parte do mundo desde o começo, né? O mundo e suas regras, o trono da Kavod e a Torá desde o começo. Certo? Agora, coisas foram pensadas desde o começo, mas não foram concretizadas. Os patriarcas foram pensados, mas não foi concretizado, só mais na frente. O templo foi pensado, porque o mundo natural foi pensado, mas ele não foi concretizado, só mais na frente. O nome do Messias, ou seja, a correção de todo esse problema, foi pensado desde o começo, mas até hoje não foi concretizado. E aí vem o Rabino Ahava. Então, a Techuvá também. Né? A solução para mitigar os danos dos erros que nós cometemos, ela foi pensada desde o começo, mas ela não foi concretizada senão muito tempo depois. Ela resolve todos os problemas, mas ela não constava no começo, por isso que nada se resolveu. Tudo isso para dizer o quê? Que nada do que aconteceu poderia ter sido impedido. O universo. O mundo é determinado, é determinista para os rabinos. Ah, mas a teologia... Dane-se. Dane-se a teologia. O mundo para os rabinos é determinista. Mas isso quer dizer que Deus é o responsável por todo o mal que acontece. Sim, é. E os rabinos diziam que é mesmo. Mas isso então quer dizer que ele é mau, porque ele provocou o Holocausto e a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Sim, foi ele que matou todas as pessoas. No lore dos rabinos. É isso mesmo. Todas as pessoas, todas as crianças que já morreram nesse mundo estão na conta do Elohim. Ele é o grande vilão. Mas ele é o soberano. O que está acima do bem e do mal. Ele fez toda a maldade, ele é o responsável, não fez. Ele é o responsável por toda a maldade que já foi feita nesse mundo. Bem como é o único responsável por toda a bondade feita também. Por quê? Porque ele determina, na visão dos rabinos, todas as coisas. E sabe qual é o pior disso? Não há nada que você possa fazer a respeito. Você pode ter o conhecimento disso. Vai só até aí. Não há nada que você possa fazer a respeito. No sentido de mudar isso, tirar o soberano de lá. Não tem como fazer nada. Nós apenas, né, os rabinos, nós apenas descobrimos como é que o negócio funciona. E não era nada do que a gente pensava. Entendeu? E, investigando os textos, tradições e as coisas deles, eles chegaram à conclusão de que nós estamos sob o domínio de um poderoso soberano que faz muita coisa. E olha só, os rabinos já concluíam que o soberano é rígido, mesmo sem ter o conhecimento que nós temos. Os rabinos não viram Primeira Guerra, Segunda Guerra, Holocausto, nada. Massacre pelo Leopoldo II da Bélgica lá no Congo. Escravização dos africanos durante centenas de milhares de anos, com maior requinte de crueldade sendo praticado aqui no Brasil. Eles não viram, os rabinos antigos não viram nada disso.
E já concluíam, com pouco que eles viam, que o soberano é pesado. Mas se ele é isso mesmo, se todo o mal que existe é a responsabilidade dele, mesmo que você atribua a ele todo o bem também, mas todo o mal é a responsabilidade dele, porque ele não é um perverso. Porque mesmo tendo todo esse poder e demonstrando que tem todo esse poder, de simplesmente aniquilar e torturar todo mundo, mesmo assim ele nos dá um gostoso amanhecer. Mesmo assim ele nos poupa. Por quê? Porque sim. E é aí que tá, é nisso que os rabinos pegam. De novo, aquilo que eu falei antes. Como você não pode fazer nada, porque é assim que o mundo é, não dá para fazer nada sobre isso. Então o que a gente tem que fazer? Sabe, se a gente pudesse montar um exército e tirar esse soberano perverso, daí a gente fazia. Mas não dá. Não tendo essa opção, o que você faz? Você se adapta. Como você se adapta ao soberano? Para começo de conversa, não o incomode. Para começo de conversa, não o incomode. Como eu incomodaria ele? Por exemplo, chamando ele toda hora. Os rabinos não gostavam disso. Você vê na literatura talmúdica, os rabinos não gostam. Ah, o Elohim... Para de ficar falando o nome dele. Deixa ele lá. Por que você fica chamando ele? Quem ficar repetindo, insistindo em louvar o Elohim, será banido do mundo. Por quê? Porque eles tinham o conhecimento do segredo do negócio. A pessoinha ignorante, ai, o Deus é tão bondoso e glorioso. E os rabinos olhavam, é muito bondoso. Bom, ele é muito bom mesmo. Por quê? Porque essa pessoa não sabe do que está rolando. Se ela vê com os próprios olhos dela o massacre de Jerusalém, mulheres grávidas com os bebês abertos e mortos junto a elas, espetados em paus, vê milhares de crianças degoladas, essa mulher vai falar isso? Essa estúpida que está falando isso? Ela não vai falar isso, mas ela não viu nada. E os rabinos diziam, e é bom que não veja mesmo, porque ia destruir essa mulher ver isso. Ia destruir esse cara ver isso, ver o mundo real. Ele não aguenta. Se você não aguenta o mundo real, não veja. Se você não aguenta ver um dragão de Komodo se alimentar, não veja. Esse é o conselho dos rabinos. Você não aguenta, né? É gore, não é gore o mundo? Pois é. Sabe por que ele é assim? Porque ele reflete o soberano. Sabe o que é isso que você está assistindo? Reflexo de quem manda. Para que isso é assim? Os rabinos responderiam. Para que haja temor diante dele. Para você lembrar que ele não é seu amigo. Mas ele podia ter feito. Podia. Talvez podia. Eu não sei se podia ou se não podia. Mas vamos brincar. Podia. Podia fazer diferente? Podia. Mas não fez. Fez desse jeito aí mesmo. O que você faz com isso? Você se adapta. Isso te impacta como ele fez? Impacta. Eu até como carne, mas eu não consigo ver um animal ser abatido. Me dá um negócio. Pois é. Então sabe o que você faz? Só coma carne quando for absolutamente necessário. Assim diziam os rabinos. Eles não falavam para você suprimir sua sensibilidade. O que eles diziam para você fazer é não esperar do Elohim esta mesma sensibilidade. Pelo contrário, preserve esta sua. Sabe por que você tem que preservar isso? Porque isso te torna especial para o Elohim. Por incrível que pareça, esse brutamontes gosta de gente sensível. Os rabinos tinham cada ideia. Você fala assim, mas como que ele gosta de gente sensível? Pois é. Por que ele gosta do Abraham? Porque ele era o rei que matou, que lutou com os 4 reis contra 5 e foi lá e fez guerra e matou e salvou o sobrinho? Não. Sabe por que ele gosta do Abraham? Porque ele falou que ia cometer um genocídio numa cidade. E o Abraham falou, você vai matar todo mundo? Pô, são perversos. Mas se tiver uma pessoa justa lá? Os rabinos contam. Só por causa disso ele gosta do Abraham. Porque ele é diferente. Qualquer outro bicho da nossa espécie falaria, mata essa gente imunda mesmo. Seria como Netanyahu, seria como o povo do Rabad agora lá com os palestinos.
Nenhum deles é como o nosso ancestral. Porque o Abraão dizia, não, você não pode fazer isso. Você ficou louco, você é um sociopata. Você está incomodado? Tô. Tá bom, se eu achar 50 justos, mas 50, mas você foi 49, você ficou louco? Entende isso? Os rabinos diziam, por algum motivo que a gente não sabe explicar, e que não tem nenhum motivo que justifique na natureza, essa coisa, o soberano, que estabeleceu a natureza com essa guerra eterna e carnificina que a gente vê, isso aí gosta de gente sensível. Agora, por quê? You lost me. Não faço a menor ideia. Mas é assim. Quer dizer, eles ensinavam que era assim. Essa era a visão deles, certo? Então, só para você entender, os rabinos tinham uma relação com a narrativa do Elohim que eu considero muito honesta. Eles não eram advogados do diabo, tentando defender as crueldades. Eles não eximiam o Elohim de responsabilidade de nada. E ao mesmo tempo em que eles faziam isso, eles diziam, as coisas são como são, e a gente tem que sobreviver, não tem? Então aqui está um set, um caminho aí de como é que você faz para sobreviver isso daí. Se tivesse uma esperança de mudar isso, eu te daria. A nossa esperança é o Mashiach. O Mashiach vai nos entregar uma alteração no mundo que vai tornar essa carnificina que é o mundo um lugar melhor, talvez. Essa é a nossa única chance. Ele vai nos guiar e vai dizer, ó, pessoal, seria assim, ó, pra gente melhorar. Pro soberano não nos massacrar mais. Mas, por enquanto, a gente tem que lidar do jeito que dá. Percebe a visão dos rabinos? Você tem que perceber para você apreciar a ideia deles, né? Então, assim, ó, eu não sei o que veio primeiro. Não sei se foi a Torá, não sei se foi o trono, não sei o que aconteceu. O rabino Abba Bar Kahana disse, então, olha só, a minha opinião, né? Ele falando, a opinião dele. Minha opinião é a seguinte, a Torá precedeu o trono da Kavod. A instrução do mundo precedeu o mundo. Até uma coisa lógica, né? Como é afirmado, Hashem Kanade Reshit Darko, Keden Milefanav Miaz. Antes, né? Então veja, está escrito, ele me adquiriu no princípio do seu caminho, no começo das suas obras. Então se foi antes, então foi uma coisa antes, eu sou o plano, antes da execução, né? Antes daquele em cujo respeito está escrito, Nahon Kisecha Meaz Meolam Atah. Então, seu trono está estabelecido para sempre, desde o começo do mundo. O Rabino Huna e o Rabino Irmiá, então, disseram em nome do Rabino Shmuel Barabi, dando a opinião deles. A contemplação sobre a criação de Israel precedeu todas as outras coisas. Então, essa é a opinião dele, do Huna e o Rabino Irmiá. Por quê? Porque a ideia toda era... Mas espera um pouco, vamos começar a fazer uma relação de causa e efeito. Teve o Adão, depois teve a inundação, depois teve o Noa, depois teve o Abraham. Isso dá origem ao povo, que depois vem ao templo, e o templo funciona como manutenção para o mundo que foi criado. Bom, então se isso é isso, e isso culminaria no templo, então a escolha de Israel para culminar naquilo tinha que estar desde o começo. Antes, inclusive, de tudo. É só esse o raciocínio que ele está fazendo. Não é nenhuma declaração muito bold, assim, muito, sabe? Israel tem uma importância cósmica, eles não tinham ideia de cosmos aqui. Aqui só existe esse mundinho pequeno que eles existem. Que eles pensavam que existia, certo? Só para você entender, para você não confundir o que ele está falando como se fosse uma alegação ultra forte. Não, ele só está fazendo uma questão de lógica, assim, mais ou menos, dentro do lore mitológico. E ele dá o raciocínio. Ele diz, mas como, né? É assim, ó, isso é análogo a um rei que se casou com uma nobre, mas não teve um filho com ela. Certa vez o rei foi encontrado passando no mercado e ele disse, pega essa tinta e tinteiro para o meu filho. Mas veja, ele não teve filho com ela, né? Entendeu? Então ele foi lá, pega essa tinta e tinteiro e leva para o meu filho. Aí todo mundo obedece o rei, mas fica conversando. Pega a tinta. Mas ele não tem filho. Por que ele está pedindo tinta para o filho? Pega a tinta para o meu filho. Então eles disseram, o rei é um grande astrólogo. Uma pessoa que lê as estrelas. Entendeu o que é um profeta para eles? Não tem nada a ver com o astrólogo de Kabbalah de hoje em dia, por favor. Né? Mas eu preciso colocar como está lá. O rei é um grande astrólogo. Se não fosse que ele está destinado a gerar um filho com ela,
porque para os rabinos o mundo é destinado, e olha eles confirmando que eles pensavam assim, né? Ele não teria dito, toma essa tinta e tinteiro para o meu filho. Certo? Então, ele está falando que isso é análogo à narrativa do Bereshit. Então, também, se não fosse que o santo bendito seja previu, porque viu, né? Viu antes, que depois de 26 gerações, dentro da narrativa do Sefer Bereshit, Israel estava destinado a receber a Torá para poder fazer o templo e sustentar o mundo, ele não teria escrito na Torá, comande, ordene aos filhos de Israel, fala aos filhos de Israel. Entendeu? Por quê? Porque a frase fala aos filhos de Israel aparece antes de Israel ser uma nação propriamente dita. Ou seja, isso não faz sentido dentro do lore. Aí ele está aproveitando. Não, mas faria um certo sentido. Porque nós não estamos falando de coisas que foram pensadas antes de terem sido executadas. Esse tipo de frase refletiria esse tipo de ideia. Na Torá existem coisas que foram pensadas antes de ter sido executadas. Percebeu a brincadeira deles? É uma brincadeira textual, perceba isso. Não é afirmação categórica, cosmológica, nada disso. Ele só está fazendo uma análise textual. O texto permite esse tipo dessa trilha no mato interpretativo. Certo? Então, também, se não fosse que o santo, bendito seja, previu que depois de 26 gerações Israel estava destinado a receber a Torá, ele não tinha falado, comande aos filhos de Israel. Rabino Banai disse, o mundo e o seu conteúdo foram criados apenas devido ao mérito da Torá. Veja, de acordo com a conclusão que viria depois daquele primeiro raciocínio. Como se afirma, e ele cita o Mishlei aqui, Hashem Bechorma Yisad Haaretz, Hashem fundou a terra com sabedoria. Né? Bechorma. Então se ele fundou com sabedoria, então ele fundou com a Torá. E fundar para eles aqui, quer dizer assim, colocar isso como uma estrutura que se você tirar, cai tudo. Percebeu? E aí entra um pouco em como os rabinos acabam aumentando drasticamente a importância da interpretação dos textos do templo. Porque se eles concluem que o templo é uma coisa que sustenta o mundo, e a Torá é a instrução para isso, e a Torá é uma representação da natureza, e o templo é uma representação do mundo, então o mundo foi criado pelo mérito da Torá. Percebeu? É só isso que eles estão fazendo. Não é uma afirmação teológica drástica. É uma conclusão a partir de conclusões e derivações. Ele abriu outro matagal. Entende? Só isso que ele está fazendo. É como dizer assim, as leis da ciência sustentam o mundo. É a mesma coisa. É uma verdade dentro desse lore nosso? Porque, certo? Mas não é uma grande afirmação, certo? É tipo uma obviedade. É isso que ele está falando aqui. Para ele, dentro desse lore, isso é uma obviedade, certo? Rabino Berechia disse, foi devido ao mérito de Moshe, então. Porque é afirmado no Devarim 33, 21, Vayar Reshit Lo. Ele primeiro viu, né? Viu Reshit para si mesmo, lá como porção do legislador que está escondido. Então, isso é uma referência a Moshe. Se Moshe é chamado Reshit, Reshit se refere ao Bereshit, então, o mérito de Moshe já estava visto desde o começo. Ou seja, que existiria um Moshe e que tudo isso aconteceria. Tudo determinado previamente. Ninguém teve escolha para nada daquilo que aconteceu. Rav Huna disse em nome do Rav Matna, o mundo foi criado por causa de 3 coisas. Agora, para você ver como eles tinham lucidez ao entender a Torá, diferente do que acontece atualmente. O mundo foi criado por causa de 3 coisas. Halá, dízimos e primícia. Então, para você que talvez não saiba, Halá é o nome que a gente hoje em dia dá para o pão que é feito na sexta-feira, no Shabat. A gente chama aquele pão, que é delicioso, por sinal, de halá, certo? O mundo foi feito por causa da halá? Não. Halá que nós fazemos hoje é uma memória simbólica, ritual, do rito de halá que era feito no templo. O sacerdote, quando recebia a massa do pão de oferta, né, o pão da proposição, o pão da exposição, que era colocado lá no templo, ele tirava um pedaço da massa e oferecia isso. E era com esse gesto do Homem-Aranha que ele fazia. E a massa era a massa que cabia aqui dentro. Entendeu? Então, quando ele tirava esse pedacinho da massa para poder fazer a oferta, o nome desse pedacinho tirado era halá. A gente chama o pão de halá por causa de apelido que ficou, mas a halá é a parte que o sacerdote tira, que chama de halá. E aí essa parte era oferecida.
certo? Só para você entender, porque tem ralá. A ralá na verdade, ela tem que ser feita assim também. Quando você faz a ralá, você faz a massa, tira a parte. Hoje em dia se queima isso. Significa o quê? Nada. Nada. É só uma memória ritual. Não caia em conversa de ortodoxo maluco que acha que aquilo significa alguma coisa. Não significa nada. Os ritos que nós fazemos hoje não têm nenhuma validade dentro da realidade que era o templo. São só lembranças rituais. Por isso deveriam ser tratados com bem menos rigor e com muito mais humanismo. O que não acontece no fanatismo, né? Mas deveriam, porque eles não significam nada, na verdade. Eles só são lembranças rituais. Sabe, é bonitinho, é gostosinho, mas não vale nada mais do que tipo o Natal pro... Né? Talvez o Natal até valha mais. Então, só para você saber, o mundo existe por causa de ralá, por causa dos dízimos e por causa de primícia. Lembra que a gente falou sobre o que é Torá? Aí você vê o charlatão de hoje em dia, não, Torá é sobre fazer o bem, Torá é sobre... Tudo, é um discurso vomitativo. Que é só abrir o livro, gente. Sabe? Pô, não desliga o cérebro. É só abrir o livro. O livro fala, seja de bonzinhos. Não fala nada disso. O livro fala, traga as coisas. O livro fala, traga oferta. O livro fala, traga o dízimo. E de vez em quando o livro fala, e não rouba o outro. Mas o livro devota 90% da sua atenção para essas três coisas que o Midrash está falando, para ralar dízimo e primícia, e ele fala por alto, lá, não rouba ninguém, não faz maldade, se matar o outro, mata ele também. Então, voltando aqui para o que interessa. O que interessa na Torá? Ralar dízimo, certo? Então, esse sábio, ele tinha uma visão lúcida das coisas. Gosta sim. Eu não tenho hoje em dia mais paciência para esse discurso blasé nojento. Né? Eu gosto das coisas mais claras. Agora, olhando para ela como ela é, o que você conclui? Olha o que ele concluiu, que eu acho muito mais interessante. Olhando para a Torá como ela é. Então, olha só, o Rav Huna, o grande Rav Huna, ninguém menos que o Rav Huna, falou em nome do Rav Matana. O mundo foi criado por causa de três coisas, simplesmente. Torá, halá, dízimo e primícia. Mas por que a gente fala isso? Pelo seguinte, devido ao que foi dito, né? Então a gente está escrito lá, Bereshit bara Elohim, não foi isso que foi escrito? No princípio, no Reshit, certo? Então, Reshit não é outra coisa a não ser halá. Porque está dito lá em Bamidbar 15:20. Reshit Arisoteichen. Né? O que é a halá? Halá é o primeiro da sua cesta de amassar, da sua massa. Que é aquele gesto que eu falei que o sacerdote faz para tirar o pedaço da massa. Aquilo que é ralar. E aquilo é chamado de quê? De Reshit. A gente já não tinha combinado antes que aquilo que é chamado de Reshit tem que ver com o Reshit do Bereshit? Veja, por que a gente combinou isso? Eu vou ter que lembrar. A gente já está 1h43. Eu vou lembrar. Talvez você tenha esquecido ou tenha chegado gente nova. A gente não determina o significado de uma palavra, conceito ou ideia na Torá porque a gente quer. O Midrash começou assim, aula anterior, se você não sabe disso. Pode ir, porque é legal a aula. Pelo menos eu acho. Talvez você não ache. Mas se você não achar, você não estaria aqui, certo? Então, assim... não sou eu que leio um livro, pego no dicionário e determino o que a Torá quer dizer. Não é assim que funciona. Qual é o uso disso no arcabouço? Então a gente começou com a palavra amon. Como eu sei o que amon significa? Veja, no uso popular, nós vimos que amon significa artesão. Então qualquer pessoa ignorante que não estuda falaria, não, amon quer dizer artesão. Por que você está perguntando o que amon significa? Aí o texto nos leva, não, amon não significa só artesão. Você não sabe que amon significa escondido? Você não sabe que amon significa cobertor também? Você não sabe que amon significa isso, significa aquilo? Percebeu? Pedagogo, isso aqui? Percebeu? Por que significa outra coisa que não o que eu achava que significava? Porque o uso ao longo do tempo é feito assim. Se isso é verdade, então o que quer dizer Reshit de Bereshit? Porque no popular, Reshit quer dizer princípio de alguma coisa. Mas não. Como que eu sei que Reshit também quer dizer sabedoria? Como que eu sei que Reshit também quer dizer outra coisa? Percebeu? Então, se Reshit também quer dizer outra coisa, então Bereshit é alterado sim. Esse é o ponto aqui, só recapitulando. Então, como eu sei que Reshit quer dizer halá? Porque Reshit, a halá é chamada de Reshit. Então, se esse cara... Esse autor, de outra época e lugar, usou Reshit para falar da halá, a palavra Reshit não é à toa. Não é como se fosse em língua portuguesa. O primeiro, a primeira, uma palavra genérica. Não, é a palavra específica, Reshit. Reshit, o que é halá? Halá é Reshit
Aristoteichen. Se Halá Ereshit Aristoteichen, então Halá Ereshit. Se Halá Ereshit, então Bereshit quer dizer com Halá. E se Bereshit quer dizer com Halá, como é que fica a leitura do Bereshit? Fica Bereshit, bara Elohim, tá chamando errado. Com uma Halá, o Elohim fez os céus e a terra. Dá para interpretar desse jeito? Posso fazer nada. Reshit quer dizer Halá também. Percebeu como é? Então o Midrash falou, não tem nada com isso. Mas não faz sentido. Não interessa, faz sentido se não faz sentido. O que interessa é o que está lá. Bereshit para Elohim, não foi isso? O que é Reshit? Reshit é Halá. Então, com Halá, o Elohim fez o mundo. Com Halá. Com aquela Halá que o sacerdote... Isso. Aquela Halá se refere àquilo com o que o Elohim fez o mundo. Aí você fala, peraí. O Elohim fez uma massa de alguma coisa? Isso. A Halá seria a representação. Quando eu faço uma massa de Halá e fica aquela massa redondinha, o que é aquilo? Aquilo é o mundo. Aí eu tirei um pedaço e com esse pedaço eu fiz o mundo que a gente conhece. Então quer dizer que tem toda uma massa lá que representa o mundo que a gente não conhece. E o mundo que a gente conhece é feito só com esse pedacinho de Halá aqui. O que isso quer dizer? Não interessa. O livro falou isso. Não importa o que isso quer dizer. Agora, né? E que o termo Reshit não se refere a outra coisa além de dízimos, que tinha que levar lá no templo, porque dízimo não é o que os estúpidos levam para o Bispo Macedo, ou para o Malafaia, ou para quem quer que seja. Bom, a câmera deu um tilt e depois voltou. Então a maioria dos que eu conheço não deviam estar professorando o que quer que seja. Certo? O que quer que seja. Mas enfim. Reshit se refere aos dízimos do templo. Aos frutos que era levado lá, ao produto agrícola e ao produto dos grãos, certo? A única coisa que se refere à palavra dízimo é gado e plantação. É só isso que é dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro e nem deve ser trocado por dinheiro. Mesmo no templo, quando uma pessoa era muito longe e não podia levar o dízimo, ele trocava por dinheiro, chegava no templo, comprava um carneiro e oferecia o carneiro. Ou o grão, ou o que fosse. Ou o pão, ou o que fosse. Então, assim, é estupidez interpretar dízimo como dinheiro. Só para deixar claro isso. O termo Reshit não se refere a outra coisa a não ser os Masrot, os dízimos do templo, agrícola e pecuária. Como foi dito, Reshit Dagnecha. O dízimo é chamado o seu primeiro grão. Então veja, seu primeiro grão. Não é seu primeiro salário, não é seu primeiro dinheiro, é seu primeiro grão. Você só pode dar dízimo de uma coisa viva, dos grãos e dos animais. É disso que se dá dízimo. Se dá dízimo de pessoas, se dá dízimo de bicho. Eu tenho 10 cabeças de gado, uma é o dízimo. Eu tenho 10 filhos, um é o dízimo, que é o primogênito que era oferecido, por isso tem que fazer aquela troca com o sacerdote, aquele rito, né, para você não ter que dar o seu primogênito para ele, você dá para ele tantas moedas de prata. Então, dízimo é animal e planta. Só isso que é dízimo. O resto é charlatanismo. Isso dízimo não tem nada a ver com tzedakah, com financiar um projeto educacional. Não tem nada a ver com isso. Dízimo é uma obrigação da Torá que só pode ser praticada no templo. Tudo além disso é charlatanismo. Caso alguém não saiba. Enfim, a maioria de vocês já sabe disso. Mas caso alguém não saiba. Se o termo Reshit não se refere a outra coisa, senão os primeiros frutos, como foi dito, Rashei Dagnecha, o mais seleto dos primeiros frutos da terra. Então o Reshit quer dizer dízimo. Então quer dizer, o mundo, a Torá, o Bereshit, foi com os dízimos que o Bereshit... Você entendeu? Por que eles... Aí você fala assim, não, mas aí a consequência desse segundo piorou. Então eu tenho que ler Bereshit bara Elohim como com o dízimo o Elohim criou? Sim, porque o templo e os dízimos que recebia dos grãos e dos animais, ele não fazia daquilo oferta, não fazia o templo funcionar. Para os rabinos, o templo é uma máquina que sustenta o mundo. Não o mundo real que eu e você vivemos, o mundo que eles imaginavam que existia na mitologia deles. Nunca confunda isso, por favor. Né? Eles nunca falam do nosso mundo, o mundo real. Eles sempre falam do mundo deles. Bom, nós chegamos até aqui. Nós temos agora o 5º capítulo, o 5º parágrafo. Mas acho que nós avançamos um monte hoje. Né?
A câmera começou até a dar pau aí. Então, assim, nós vamos cessar para você parar para pensar sobre as coisas, para dar tempo de você refletir. Se você quiser compartilhar a sua reflexão, comente ela aqui no vídeo. Se você chegou até aqui, então por que você não deixa o like? Deixa o like, não custa nada. Só apertar aí e isso colabora com o canal de uma maneira totalmente apática e sem precisar você se comprometer com nada. Se você quiser continuar acompanhando o conteúdo desse canal, aí você tem que se inscrever. Porque o YouTube não vai necessariamente recomendar, ele recomenda o que está mais em trending. Se você quiser acompanhar, você tem que se inscrever. Se você quiser. E se você quiser que esse trabalho continue existindo de alguma forma e você puder contribuir efetivamente para isso, tem 2 meios. Tem 3, na verdade, né? Tem o Apoia-se e tem o Vaquinha, que são os meios que mantêm o canal existindo de fato, e tem o meio esporádico através do Pix, se você achar que o nosso trabalho merece o seu apoio em alguma medida. Se você aprendeu alguma coisa aqui, se eu te iluminei em algum sentido. Se é assim, então você é bem-vindo para se tornar nosso Havruta. No mais, eu me despeço. Agradecido da tua atenção, espero que você tenha se divertido e nos vemos num próximo vídeo por aqui. Todarabá, Leitra.